Nosso grupo irá abordar o tema poliesportivo, que são os esportes coletivos. São estudados na ciência do esporte pela própria comissão técnica e por meio de instrumento de análise de jogo, para maior compreensão da lógica dos jogos. Esse artigo visa apresentar a aplicação e os recursos tecnológicos para analisar o jogo. Além disso, apresenta a análise do jogo exemplificada na modalidade esportiva voleibol, mediante a evolução tática e a sua prática em alto nível no desporto atual. No jogo de voleibol, há sempre 6 diferentes times em quadra, combinando com 6 diferentes times do adversário, com combinações dependentes da fase de jogo, configurando de tal modo a importância da análise de jogo no voleibol. O estudo do jogo a partir da observação do comportamento dos jogadores na modalidade esportiva coletiva iniciou-se nos Estados Unidos em 1931, com Messerschmitt e Corey, que pesquisavam distância percorrida em jogo pelos atletas de basquetebol. Atualmente, os estudos concentram-se no campeonato tático dos atletas, descrito na literatura com os termos de observação de jogo, análise de jogo, estatísticas de jogo e análise notacional. A denominação análise de jogo é mais empregada na literatura. Considera-se nesse conceito o englobamento de observação dos eventos táticos transcorrer do jogo, do registro dessa observação e da interpretação desses inúmeros registros ou banco de dados. A análise de jogo é considerada primordial no termo na competição, pois fornece informação a respeito do efeito das tomadas de decisões dos atletas. Pela apreciação dessa informação, é possível o aprimoramento de eficácia do atleta e dos seus processos decisórios, bem como o planejamento e o controle dos treinamentos. Além disso, pode-se testar ou treinar um sistema de ataque e de defesa para avaliar a perspectiva de rendimento positivo de cada um dos atletas e da equipe como um todo. Refere-se à importância da análise de jogo, o conhecimento acerca da proficiência com que os jogadores e as equipes realizam as diferentes tarefas, revelado fundamental para aferir a congruência de sua prestação em relação aos modelos de jogo e treinamentos preconizados. No processo de treinamento e competição, muitos testes de laboratório e de campo sempre estiveram disponíveis para a avaliação física dos atletas. Já a tomada da decisão tática, via a execução de uma habilidade motora, sempre foi avaliada pelos treinadores por meio de utilização de critérios subjetivos, embora seja a avaliação geral do treinador muito importante. Com o advento da evolução da tecnologia do século XX, que disponibilizou o uso de videotapes e de recursos de informática, passou-se a avaliar de modo de estrutura e objetivo o resultado do processo da tomada de decisão para elaboração de planos táticos ou estratégicos, principalmente a partir dos anos 80. Deste modo, a comissão técnica trabalha na elaboração de treinamento para maximizar as quantidades decisórias dos jogadores, aprimorar as ações de baixa eficácia e, por conseguinte, se adaptar especificamente a cada adversário. Os mesmos recursos são de valor na condução tática das equipes durante as partidas por meio de informação do rendimento individual dos atletas e da própria equipe e dos adversários, por consequência, se dando a elaboração e adaptação de novos planos táticos. Aplicação da análise de jogo. A análise de jogo tem sido utilizada cada vez mais por equipes esportivas. Tal aplicação se averigua também na pesquisa científica dentro da ciência do esporte. Os estudiosos das diferentes modalidades esportivas têm procurado compreender a diferença de performance do jogador e das equipes com o objetivo de identificar os fatores que determinam significativamente o resultado da eficácia das ações táticas individuais de grupo e coletivas táticas individual diz respeito à ação de um jogador que, por meio da aplicação de uma técnica, visa atingir um determinado objetivo. Pode ser exemplificada na busca do ponto direito na execução do saque no voleibol.
A tática de grupo pode ser evidenciada nas ações entre 2 ou 3 jogadores, por intermédio da realização de uma sequência de técnicas individuais que visam um objetivo comum. No voleibol pode ser explicitada por elementos táticos da ação de bloqueio que preenche um determinado espaço da trajetória da linha de ataque adversária do defensor, que preenche o outro espaço ou linha da bola a ser atacada. Já a tática coletiva se relaciona com as ações que envolvam mais de 3 jogadores, realizadas a partir de um plano geral pré-estabelecido no intuito de alcançar o objetivo desejado. No voleibol, essa situação ocorre quando a defesa e o bloqueio se movimentam de acordo com o resultado do saque da própria equipe. O sistema defensivo inicia-se no saque e já se movimenta no primeiro toque na bola efetuado pelo adversário. Deste modo, a análise de performance tática tem possibilitado configurar modelos da atividade dos jogadores das equipes, promover o desenvolvimento de métodos de treino que garantam maior especificidade e, portanto, superior transferibilidade para o jogo, indicar tendências evolutivas das diferentes modalidades esportivas. A tecnologia da informação disponível para o aprimoramento dos atletas e conquistas das vitórias e campeonatos não é aproveitada por alguns treinadores conservadores que não fazem uso da análise de jogo, pois consideram que as suas experiências são suficientes para interpretar e avaliar o processo tático inerente aos treinamentos e competições. No estudo de Franks e McGarry, 1996, os treinadores de futebol experientes e novatos foram indagados sobre os acontecimentos ocorridos após 45 minutos de uma partida de futebol. Os treinadores experientes demonstraram um índice de acerto mais baixo que os novatos. Além disso, se comportaram de forma confiante, mesmo com respostas com conteúdo errado. No estudo de Works, 2007, os treinadores peritos não souberam descrever todas as situações ocorridas em uma partida de voleibol, apesar de descreverem corretamente a eficácia de cada um dos 6 fundamentos. Assim, é impossível relembrar todos os acontecimentos que ocorreram no transcorrer de uma partida e, menos ainda, as inúmeras ocorrências táticas efetuadas por cada um dos atletas, com ou sem posse de bola e da equipe como um todo, ao longo de um jogo ou de vários jogos de um ou mais campeonatos. Para análise de jogo, há hoje inúmeros hardwares e softwares que permitem a criação do banco de dados, sendo lápis ou papel um recurso obsoleto. Essas ferramentas tecnológicas atuais auxiliam na melhor compreensão das modalidades esportivas via registro de dados com números maior de itens a serem observados e analisados. Além disso, dados são acessados de forma rápida. É possível, dentro do banco de dados, cruzar categorias de cada um dos itens por categoria pré-selecionadas de outra categoria. Isso se denomina aplicação de filtro. Por exemplo, optar em averiguar dentro da categoria posição o item levantador na posição do rodízio número 1 na categoria recepção. O item passa em que a bola chegou para o levantador na zona de ataque 2 ou 3. O resultado desse filtro poderá ser mostrado em cada uma das categorias, em bloco de semelhança de itens pelo somatório de cada item idêntico, em cominância com outras categorias que foram filtradas ou não, tal como o resultado do ataque, com os itens ponto, erro e continuação, estado e bloqueio com os itens simples, duplo ou triplo. Recursos tecnológicos para análise de jogo. Os recursos atuais permitem a análise de jogo mediante o registro in loco da partida ou treino por meio de uma grelha ou lista de atributos, que será composta por categorias pré-determinadas ou categorias construídas e inseridas no software. O filtro desses programas de computador permite a combinação da ação selecionada, ou seja, uma ou mais categorias combinadas com a calibração do tempo da imagem, vídeo ou respectivo registro da ação. Assim, ao se efetuar o estudo do jogo, será possível perceber toda a movimentação tática individual, de grupo ou coletiva efetuada, pois poderá ser determinado o tempo de visualização antes e após o registro da ação, como 5 segundos antes e 3 depois, para se averiguar todo o contexto que compõe a tomada de decisão. Ao filtrar a categoria e calibrar o tempo de registro da imagem, será possível perceber outras variáveis integrantes do contexto da decisão, seja pela imagem real, pela reconstrução geográfica do registro da ação na quadra ou campo da modalidade, estatística, descritiva e gráfica destas. Desse modo, não existe a
limitação do lápis e papel. Os softwares que fazem apenas o registro simples da tomada de decisão, tal como o erro ou acerto, em uma determinada jogada que impossibilita melhor a análise da pessoa, do ambiente e da tarefa. Geralmente, nesses lugares chamados poliesportivos, é porque tem várias formas de praticar esporte no mesmo lugar. Tem várias opções de lazer, como quadra, campo, pista de skate e entre outras, envolvendo várias práticas esportivas. Jogos poliesportivos ou eventos multidesportivos são competições que envolvem vários esportes e modalidades desportivas, que são disputadas juntas, geralmente por nações que enviam as suas delegações. O eventos multidesportivos mais conhecido é os Jogos Olímpicos. Todos os anos, o SESI reúne os trabalhadores da indústria para a realização dos Jogos Poliesportivos, SESI Empresas Jopese. O evento tem como objetivo estimular a prática esportiva entre os industriários, oferecendo condições na obtenção de hábitos saudáveis e de integração, além de oferecer a compensação dos desgastos causados pelo trabalho. Podem participar todos os trabalhadores dos segmentos empresários do DF, que sejam contribuintes do SESI, em modalidades como atletismo, futsal, vôlei de praia, natação, tênis de quadra, xadrez, entre outros. A competição também serve como seletiva das empresas que representam o SESI DF nos jogos regionais. Temos a quadra poliesportiva, que é também um ponto de encontro dos alunos, além de ser palco de eventos esportivos como campeonatos de futebol de salão e basquete. É também utilizada para a realização de eventos como a feira de marketing, festividades e entre outros.